mãe dele, que era... O transtorno de personalidade narcísica, as pessoas confundem narcisismo com transtorno de personalidade narcísica. Inclusive uma música sertaneja aí que fez muito isso e virou modinha. Narcisista todos nós somos. O narcisismo, ele ocorre lá quando a gente nasce, que é uma questão de validação. Como que ocorre o narcisismo, como que ocorre o transtorno de personalidade narcísica? A minha mãe, ou a minha figura de cuidado, ela me olhou, ela zelou de mim. Então, antes, eu tinha um amor que era voltado para mim. Eu nasci totalmente egoísta. Toda criança nasce assim. E aí, eu olho para o outro. Aqui, o meu primeiro olhar talvez seja minha mãe. Para outras pessoas é outra figura, mas no geral é a mãe. Então, eu saio do amor que eu tenho por mim, eu olho para o amor do outro. A forma com que ele me olhou e me amou, eu me amo. Quando isso não ocorre, tem uma distorção aqui nesse amor, eu tiro o amor que seria direcionado para os outros e eu volto esse amor somente para mim. Aí eu desenvolvo um transtorno de personalidade narcísica. Então, narcisistas primários, todos nós somos. É uma questão de autoestima, de autovalidação, até de autocuidado. Quem não tem um narcisismo bem resolvido nas primeiras fases da vida, se desenvolve uma pessoa sem autoestima. Entendido isso, transtorno de personalidade narcísica. O amor era direcionado para o outro, não deu certo, eu direcionei ele só para mim. O narcisista só enxerga ele, o bem dele, o que você pensa sobre ele, inclusive se isso tiver um prejuízo em relação a você. Quando isso é em relação à mãe, isso é gravíssimo. Porque você imagina a figura que tinha que te ensinar a se amar, a se cuidar, a se entender, a se validar, quando ela faz tudo isso pensando só nela. Quando ela faz isso de forma autoprotetiva. O narcisista ele tem uma questão muito grave com relação ao abandono. Ele morre de medo de ser abandonado. Então, antes que ele seja abandonado, ele abandona primeiro. Então, ele vai manipular o outro para que o outro esteja com ele, enquanto aquilo lhe é interessante. Então, quando vem da mãe, isso é muito triste. Porque se eu pegar você, Rodrigão, com 30 e poucos, 40 anos, entrar uma pessoa narcisista na sua vida, ou com transtorno de personalidade narcísica, você já tem sua personalidade formada. Ela vai causar um dano, mas é um dano menor. Agora, você imagina quando você é um bebê ou uma criança e tudo está em formação. Reversível, né? Pra sempre. Arrancar a pele emocional dessa pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa fragilizada pro resto da vida, machucada pro resto da vida, porque foi educada por alguém com critérios de perversão extremos. Então, por exemplo, eu já atendi situações assim, né? De mães que manipulam o filho para não casar, que manipulam a filha para não casar, que depois de casado manipulam, você não vem aqui porque eu tô doente, porque eu tô morrendo, mas eu tenho uma péssima filha e não sei o quê. Então, é uma manipulação o tempo todo. Por quê? Porque o narcisista teve uma ruptura lá na infância. Ele não consegue ver o outro, ele só vê a si mesmo. Quando ele vê o outro a serviço de si mesmo. Lembra de uma novela da Globo? Tinha... chamava Branca. Era a Suzane Vieira. Suzane Vieira. Lembra desse negócio? Ela tinha 3 filhos. Um era o auge ali, o top dos tops, né? O outro era um merda. E tinha uma menina que ela nem dava moral pra menina, né? Tipo... Muito louco aquilo lá, né? E é tão triste quando você vê uma mãe narcisista, e eu já pude presenciar, inclusive em situações não de consultório. Quando a mãe narcisista começa a falar e ela se posiciona, o filho regride, até fisicamente. O filho vira uma criança, assim, ele regride, ó. A presença dela é tão densa e tão forte. Começa a prestar atenção nisso pra você ver. Até fisicamente a pessoa regride, assim, ela vai virando um bebê, assim, perto da mãe. De tão densa, de tão ostensiva que é essa presença. É triste, é muito triste. Sabe o que eu acho mais estranho ainda? É que dizem que quando você tem 2 filhos, por exemplo, um vai ser o filho de ouro, o outro vai ser o bode. E que o bode, obviamente, vai sofrer porque ele é o que não tem valor nenhum e tudo mais. Mas que o filho de ouro também não tem uma boa vida. Sabe? Que os dois acabam sendo sacrificados, né? Entendeu? Porque é estranho você pensar assim que o que sempre é o bom da história. Nossa, esse aqui é bom, você não tem valor nenhum. Até o que é exaltado se sente mal na relação. É porque, na verdade, todo extremo é vicioso e patológico, né? Não é bom ser o melhor, mas também não é bom ser a ovelha negra, né? O ideal é ser o meio do caminho, né? Quando um filho também tem uma expectativa grande demais sobre ele adoece demais também, ué. Porque ele vive para cumprir a expectativa dos pais, ele vive para ser o melhor, para dar certo, para acertar, para ser bom em tudo que ele faz. O peso que ele carrega é grande demais também. Muitas vezes é muito melhor ser o rebelde.
acho que é o Sartre, né, se eu não me engano, Sim. que os pais morreram, o filósofo Sartre, os dois, o pai e a mãe morreu muito, muito cedo e ele foi criado por tutores. E ele falava assim, sou muito feliz por ter perdido os meus pais muito cedo, porque eu não fiquei refém da idiotice e da expectativa deles. Então, também é muito pesado você viver refém da expectativa de alguém. A pessoa esperar demais de você, isso é um peso que você vai carregar que talvez não deixe nem você deslanchar durante a vida. Você não é quem você é o resultado da expectativa do outro. Eu tinha um amigo que ele era tão exaltado na família dele, ele era o top, o 10, né? Tinha tudo ali. O cara tirou a vida dele, velho. Ele tirou a vida dele por... Que não basta você ser... você tá sendo exaltado o tempo inteiro. Mas tem seus irmãos, cara. Tem seu pai. Tem aquilo lá é sua casa, velho. Se você convive num meio onde você tá sendo exaltado, mas você tá vendo seu irmão se ferrando o tempo todo, você acha que lá vai fazer mal pra você, bicho. Fazer muito mal. É um ambiente familiar, cara. É um narcisista controlando um ambiente familiar. Vai dar merda pra todo mundo, cara. Mas é tão interessante, Rodrigão, pensar também sobre o quanto pai e mãe fica criando expectativa, né? Porque aí passa muito pela frustração do que você não fez. Quem tem que viver a sua vida e as suas realizações é você. Você não pode projetar isso nos seus filhos, não. É muito pesado pro filho carregar a expectativa do sucesso dos pais. Às vezes a gente projeta nos filhos da gente aquilo que a gente gostaria de ter feito. Você queria ser mais bravo com a sua esposa. Aí você fala com seu filho, pode tratar a mulher assim não. Deixa a mulher assim, a mulher monta. Você vai colocando a expectativa que é sua. Ou você queria ter feito uma profissão tal, ou você queria ter mudado do país. Aquilo que a gente coloca sobre os nossos filhos, será que não são projeções nossas do que a gente gostaria de ter vivido e não teve capacidade para? Uma vez eu acompanhava uma família, para que você passe por um processo de adoção, tem várias fases, inclusive de acompanhamento psíquico, psicológico, enfim. E tinha uma família que estava adotando uma criança e essa criança era tetraplégica. E ele já tinha 12 anos e ele já estava numa briga há muito tempo e ele não era adotado e essa família resolveu adotar essa criança. E aí a grande pergunta, e aí você tem que esvaziar todas as expectativas, inclusive para não acontecer de devolver a criança, porque isso acontece, tem gente que adota e devolve. Então você tem que esvaziar, você tem que ser o máximo de realista, esvaziar todas as expectativas para você sugar para ver se esses candidatos a pais estão conscientes do que eles estão fazendo, independente do jeito que esteja a criança. E aí, nesse caso, mais ainda, você está adotando uma criança de 12 anos acamada e tetraplégica, você tem que esvaziar o máximo para você entender se eles sabem o que eles estão fazendo. E aí eu sabatinava, sessão após sessão. E no final eu falei, gente, eu vou precisar ser bastante realista com esse casal, porque parece que eles não estão entendendo o que eu estou falando. E na última sessão eu falei assim, eu queria saber se vocês têm consciência, e agora eu vou falar de forma muito direta, que dificilmente você vai ter um dia dos pais, onde seu filho vai te homenagear, vai estar dançando lá no palco, que dificilmente seu filho vai, num esporte, ser premiado naquele esporte, que você, como mãe, dificilmente você vai ser avó, por todas as condições dele, e fui falando. Quando eu acabei de falar, o pai olhou para mim e falou assim, doutora, deixa eu te explicar, eu tô querendo adotar um filho, não tô querendo um troféu, não. Tudo que eu tinha que fazer pela minha vida, eu mesmo vou fazer, eu que me sinto responsável. Eu estou querendo ser pai, não estou querendo suprir minhas expectativas, não. Você acha que esse processo de adoção, já que você já participou, ele é correto? É porque eu já participei com mais de uma pessoa que quis adotar uma criança e acabou não desistindo, por exemplo, pela dificuldade. Não desistiu, mas buscou em outros lugares, sabe? Eu não sei se é correto, ele é muito criterioso e muito rígido, mas ele precisa ser mesmo. Tem que ser desse processo, eu acho que não nós pode ainda não simplificar achamos ele, a não. mão, nós ainda não achamos a forma correta de fazer. Isso é fato, porque ele acaba sendo muito moroso, mas também evitamos alguns erros. Se você soubesse a quantidade de crianças que são adotadas e devolvidas, tem criança que já foi devolvida 3 vezes. Aí, tem uma ferida que você nunca vai recuperar. E essa eu vou levar até o túmulo, as pessoas podem ser contra. Uma pessoa que é deixada pela mãe, independente se foi por morte, se foi pelo quê, é até uma ferida de alma que não vai curar nunca. Ela vai ressignificar, mas ela não vai curar. Ela foi rejeitada pelo seu primeiro amor, que é a sua mãe. Aí você é abandonado de novo, e de novo. Já pensou a desgraça emocional disso? Então o processo é rígido, porque primeiro eu preciso entender quais são as suas reais expectativas.
Porque até quem tá tendo filho de forma genética e biológica ainda tá tendo pelas razões erradas. Você quer ter filho pra quê? Essa é a primeira pergunta. Ah, eu quero ter filho porque é muito difícil, porque quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Motivação errada. Não vai ser seu filho com você. Ah, eu quero ter filho porque meu outro filho precisa de um irmãozinho. Motivação errada. Ah, eu quero ter filho porque o mundo precisa de gente boa. Motivação errada. Ah, eu quero ter filho porque eu quero ter orgulho do meu filho precisa formar. Motivação errada. Qual que é a motivação que você quer ter filho? Por que você quer ter filho? Porque daqui, da resposta dessa pergunta pra frente, eu não te garanto nada mais. Porque filho não nasceu pra garantir nada pra você. Filho não é projeto que você desenha e ele tem que cumprir. E quando não tem motivo, é mais errado ainda? Sabe qual que é o melhor motivo? Porque eu quero ser pai. Eu quero transbordar de amor por alguém. Porque eu sinto que o amor que eu tenho dentro de mim é tão grande que eu preciso dividir isso com alguém. É pouco só pra mim. É egoísmo meu querer ficar com isso só pra mim. Eu tenho condições de transbordar. Eu brinco muito com isso, às vezes, consultório ou em conversa. Às vezes eu falo com casais amigos meus. Quantos filhos você tem? Só um. Cadê o outro? Ah, não vai ter mais filho, não. Eu falo, pois é. Nós que temos condição de dar boa escola, boa educação, vida espiritual, estamos tendo só um. Aí quem não tem condição, muitas vezes, eu não estou falando condição social de dinheiro, não. Estou falando condição de criar ser humano viável. Tem 5, 6, 10. Você já pensou que mundo nós vamos ter daqui 20 anos? Mas você falou porque